Graça e paz, amigos. Um bom dia para você que está aí na sua casa neste momento tão especial. Encerramos o ano. Estamos aqui no nosso último culto. E que bom que o Senhor nos escolheu para estarmos aqui desfrutando da bondade dEle, do grande amor, da misericórdia do Senhor. Nos alegramos nesta hora em saber que o Senhor tem cuidado de nós. Nessa manhã especial, Senhor, fomos chamados aqui para compartilhar algo que o Senhor tem falado ao nosso coração em relação à esperança. E é tão interessante que nesses dias muitas pessoas estão falando de esperança. A televisão está falando de esperança. Os jornais, todos falamos de uma esperança. E tão interessante que o Senhor trouxe ao meu coração que nós falamos de esperança, nós conhecemos o Deus de toda a esperança, nós vivemos as suas promessas, nós desfrutamos das tuas grandezas, e realmente isso é uma verdade. Ele é o nosso Deus, o Deus de toda a esperança. Mas em meio a muitas adversidades, você está aí, talvez quando você ouve falar de esperança, você lembra de algo que aconteceu na sua vida. Independente dos dias maus, daquilo que nós estamos vivendo, independente da forma como você está terminando este ano, o Deus da esperança, Ele continua contigo, Ele continua cuidando da sua casa, e é isso que nós precisamos realmente experimentar nesses últimos dias. E é tão interessante que o Senhor trouxe para mim o coração a palavra lá de Hebreus 10, 23, que diz o seguinte, e essa palavra eu gostaria de deixar ao seu coração, diz o seguinte: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E é tão interessante que eu gostaria de deixar um testemunho aqui junto com isso, uma situação que ocorreu essa semana. É tão interessante que nós entregamos algumas cestas básicas, e eu falei ao Senhor: Senhor, eu queria entregar uma cesta básica para alguém específico, e foi tão rápido. Chegando à porta de casa, Ele me mostrou uma mulher, e eu cheguei a esta mulher, vou ser bem breve, eu cheguei a esta mulher e falei: você já recebeu uma cesta de Natal esse ano? Ela falou: ainda não. E aí falei: então eu vou entregar uma cesta para você, algo que o Senhor vai deixar com você, para abençoar a sua família. Peguei os dados dela, e aí ela foi embora. E é tão interessante que no final da tarde, como eu falei para ela que eu iria entregar aquela cesta para ela, eu encontrei ela sentada à porta da sua casa, e aí eu perguntei para ela: você não acreditou que eu viria, né? E ela foi sincera comigo, falou: eu não acreditava. E muitas vezes, e sabe meus amados, é isso que o Senhor trouxe ao meu coração em relação à esperança, a esperança que o Senhor tem para mim e para você nesses últimos dias. Muitas vezes nós não acreditamos que o Deus de toda a esperança vai continuar cuidando de mim e de você neste novo ano. Quando eu olhei aquela mulher, compartilhei com ela, entreguei aquela cesta, ela falou: obrigado. E eu pude falar para ela: esta é a fidelidade do Deus da esperança, que está cuidando de mim e de você. E sabe, amados, é isso que Deus tem para você neste ano. A minha esperança em 2021 é que possamos realmente viver uma vida íntima com o Senhor, uma vida que possamos o tempo todo acreditar que, independente da situação que estamos vivendo nesses dias, Ele é o Deus da esperança, que está cuidando de mim e de você. Que nós possamos nesses dias realmente, meus amados, crer e acreditar neste Deus de toda a esperança. Não passamos um ano fácil, mas eu quero declarar para você que, independente de tudo aquilo que você passou, Ele continuou sendo fiel. Sabe por que aquela mulher não acreditou em mim? Porque ela não me conhecia. Por isso que ela duvidou.
E nós temos a oportunidade nesses dias, amados, de realmente acreditar, de conhecer. Nós conhecemos o Deus da esperança, por isso nós não podemos duvidar das suas promessas e das tuas grandezas. Apeguemos-nos firmes, isso quer dizer, nós precisamos conhecer realmente quem é o nosso Deus, sem vacilar a esperança que professamos. A esperança que professamos quer dizer, nós precisamos declarar todos os dias as promessas do Senhor e cumprir, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Isso quer dizer, nós precisamos crer no Deus do impossível. Amém, amados? Você é muito amado do coração do Senhor. O Deus de toda a esperança está cuidando de você e vai continuar cuidando de você em 2021. Amém? Amados, como Deus é lindo, né? Queria compartilhar o texto de Romanos 8:24. O César nos desafiou qual era a nossa esperança para 2021 e o Senhor me trouxe esse texto que diz assim: pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Esperança fala de algo que nós ainda não estamos vendo. E aí o Senhor me trouxe uma ilustração. Você já saiu de um elevador e entrou num corredor onde a iluminação é automática? Que você precisa dar passos para que a luz acenda? Você já passou por essa experiência? Você não está vendo nada na sua frente, mas a luz só vai acender quando você der o primeiro passo. E isso que o Senhor trouxe ao meu coração, que é a esperança. Sabe, Narjara, você precisa dar o primeiro passo. Eu acendo a luz depois que você der o passo. Eu mostro a você a direção, eu te guio, eu te dou clareza, eu te dou revelação, eu te dou sabedoria, mas você precisa dar passos de fé. Sabe, o medo, ele paralisa a gente vê o escuro à nossa frente e o medo nos paralisa, mas a esperança faz com que a gente dê passos, porque a gente sabe que a luz vai se acender. E a minha esperança para 2021 está lá em Ezequiel 47, que fala que existe um rio da presença de Deus e que nós possamos caminhar por este rio. A gente, quando entra no rio, a gente também não sabe direito o que tem lá dentro, mas este rio é o rio da presença de Deus. Que o Senhor nos conduza em profundidade, que as águas nos tornozelos, que as águas nos joelhos, que as águas nos lombos não sejam suficientes, que haja em nós um anseio, um desejo para o mais profundo, para uma intimidade maior, para um novo nível de experiência com Deus. Sabe, queridos, o Senhor quer que a gente atravesse esse rio a nado. E sabe o que isso significa, atravessar a nado? É tirar os pés do chão, da sua segurança humana, daquilo que você confia, da sua segurança humana, da onde está apoiado a sua força, a sua energia. O Senhor está dizendo: atravesse a nado, abra a mão do controle, abra a mão da sua segurança. Eu quero outro nível para você, eu quero um nível mais profundo de intimidade. Sabe, lá no versículo 9 diz que depois que o profeta atravessou o rio, e do outro lado da margem, ele viu muitas árvores, muitos animais, diversidades de peixes. Isso fala de provisão. O texto também diz que por onde aquele rio passar, tudo viverá. Ele tem vida para nós em 2021. As suas folhas não murcharão, seus frutos não cairão. Os seus frutos serão comida e as suas folhas serão remédio. O que eu tenho para declarar para nós nesse ano de 2021 é que Deus tem um novo nível de profundidade, de entrega, de rendição, porque o que Ele tem para nós é muito maior do que o que os nossos olhos podem ver. Quero dizer que eu amo essa igreja, eu amo cada um de vocês. Que privilégio poder servir ao Senhor com vocês. Obrigada aos nossos pastores, obrigada ao meu marido, obrigada pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor junto com vocês, como igreja. Que Deus nos abençoe nesse novo ano. Obrigada. Obrigado, Edson. Muito bom.
Muito bom ouvirmos palavras como essa, né? E nesse final de ano, o que a gente deseja esse último encontro é comunicar a você estas convicções de que Ele, que é o Deus de toda a esperança, tem coisas ainda melhores para nós. Amorzão? Bom dia. Eu quero sim deixar uma palavra, né, para vocês. E antes de tudo eu quero, lembrando dessa música do Asaf Borba, né, que fala sobre relacionamentos. E eu e o César, minha casa, né, temos realmente uma aliança com vocês. A música fala que o Senhor pagou um alto preço para que nós tivéssemos esse relacionamento com Ele, com o Pai. E depois ele fala, e nós pagaremos o preço de sermos só um, né, com o Senhor e com vocês. Então, nós temos esse compromisso como pastores, como igreja, como família, de pagarmos o preço de sermos um só no Senhor. Então, são dias de, muitas vezes, de isolamento, de não podermos estar juntos. Mas pague o preço no seu coração, né? nas suas conexões, nas suas orações, de você não abandonar aquilo que Jesus pagou com alto preço, que foi nos juntarmos como igreja, como família, como irmãos. Então, vale a pena. E nós queremos passar essa confiança a vocês, que nós estamos juntos com vocês. Tá? Nós somos família, nós somos a igreja, nós temos um compromisso de sermos um só. Então você não está sozinho, como eu também não estou só. Eu tenho pastores que estão comigo, eu tenho minha família, eu tenho meus irmãos que estão comigo. E você faz parte disto, viu, queridos? Se sintam abraçados, amados, encorajados. Viu, olha, a bondade de Deus cercando vocês, cercando a sua casa, cercando a sua vida, que o medo não tenha poder sobre vocês, mas a fé, a esperança, a confiança e a certeza que você não está só, também como eu não estou só. Muitas vezes vem essa ideia que eu estou só. Não, eu não estou só. Eu tenho irmãos, eu tenho família, eu tenho amigos que tem pago o preço de sermos um só no Senhor. Quer dizer, um só é essa junção, é esse companheirismo, é esse amor, é essa misericórdia, é isso que nos faz prosperar. E o texto que eu quero deixar para você como esperança, que é um texto que o Senhor me deu. E como é que eu posso ter esperança, né? Diante das situações. E aí veio o Salmo 1 para mim dizendo assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e nessa palavra medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham, e tudo que ele faz prospera. Então, a minha palavra para 2021, e eu quero compartilhar com você, é isto: o meu prazer não está no que ímpios, perversos, zombadores fazem, mas o meu prazer está em meditar a palavra de Deus, tudo aquilo que Ele fez por mim, tudo aquilo que Ele tem para mim, as promessas. Isso está bem forte no meu coração, na minha mente, dia e noite, as lutas, as tempestades, mas o meu prazer, o meu compromisso está em meditar, permanecer nessa palavra, permanecer nesses mandamentos. E aí a promessa é: você é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Você não precisa experimentar deserto, você pode permanecer. Mesmo no deserto, você pode permanecer ligada, né? Firmada as suas raízes junto a ribeiros de água. E eu não vou deixar de dar fruto, e nem a minha folha vai murchar, porque eu sei em quem eu tenho crido.
Eu sei que Ele é poderoso, e Ele é fiel, e eu amo, e eu sei que Ele me ama. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Não se esqueça dessa exclusividade que Jesus conquistou para você, que você é dele e Ele é seu. Feliz 2021, estamos juntos, vamos pagar o preço de permanecermos juntos como igreja, como família, mas é isso, você não está só, e eu também não. O Senhor te abençoe, feliz 2021, amo muito você e a sua casa, amém. Amém, muito bom. Eu gosto de ouvir ela. Estou fazendo uma torcida para ver se ela fala mais vezes, tá? Quero contar com o apoio de todos aí, que eu fico enxuriçando a minha mulher para falar realmente estas coisas. E eu quero, dentro desta linha também, falar sobre 2021. 2021 a gente sempre está nesse momento pensando, né? O que vai ser. E é natural, né? Neste ano que nós não podemos ter celebrações, mas devido a esta proibição e tudo mais, a gente fica ainda mais incerto, não é? Ainda mais incerto sobre, às vezes, o que temos pela frente, qual vai ser o futuro realmente. Mas a palavra de Deus diz que a gente pode esperar boas coisas do futuro. Mas para você esperar estas boas coisas do futuro, você precisa ter esperança, não é isso? É o que nós temos falado aqui. E para terminar esta reflexão sobre o futuro, sobre o que Deus tem para nós, orando sobre este assunto, o Senhor me lembrou que há muito tempo atrás, não é? Não muito tempo atrás, todo mundo acreditava que a Terra era o centro do universo, não é verdade? O pessoal acreditava que a Terra era o centro do universo, e somente a partir do ano 1500 e alguma coisa que começou a mudar isto. É que começou a mudar isto, porque alguém falou, olha, provavelmente a Terra não é o centro do universo, né? Talvez a Terra gira em torno do Sol. E a maior defensora desta ideia era a igreja, que dizia que a Bíblia dizia isto e tudo mais. E hoje nós sabemos, né? Já que realmente a Terra não é o centro do universo, pelo contrário, a Terra gira em torno do Sol e aquela coisa toda. E não sei se você sabe, só há quase 100 anos é que se descobriu que existem, pouco menos de 100 anos, descobriu que tem tantas galáxias. E muito mais recentemente, nos últimos 20 anos, é que evoluiu a tecnologia dos telescópios e tudo, e estão descobrindo que o universo realmente é algo assim fantástico. Então, que existem bilhões e bilhões de galáxias com bilhões de estrelas. E aí a Bíblia diz que Deus chama cada estrela pelo nome. Você já imaginou isso? Um ser que conhece o nome das estrelas, chama cada uma pelo nome. Também se achava que a Terra era plana até muito tempo atrás. Bom, alguns ainda acham que a Terra é plana, né? Mas na verdade não é plana. E há mais de 2000 anos atrás, já se descobriu que a Terra era redonda. E depois que o homem foi para o espaço, realmente se viu que era redondinha mesmo. E a questão, por que eu estou falando isso? Porque nós seres humanos, nós tendemos a reduzir as coisas ao nosso conhecimento. Aquilo que eu não entendo não deve ser assim. Então, não pode ser a Terra ao redor do Sol. Não, a Terra tem que ser plana. Por quê? Porque é o que eu consigo entender. Mas na medida que o conhecimento vai aumentando, a gente vai descobrindo que não é assim. E da mesma maneira, o que é simples agora já foi muito complicado, né, gente? Coisas que já foram muito complicadas hoje são simples. Mas não mudou o universo, não mudou as estrelas, não mudou nada disto. O que é que mudou, né? O homem teve uma revelação maior sobre tudo aquilo que está cercando. Ele teve uma revelação maior, ele teve uma compreensão maior.
E muitas coisas que hoje são complicadas e difíceis vão ser mais simples daqui a 20 anos. Nesta pandemia, por exemplo, alguns processos que eram complicados de fazer vacinas foram simplificados. Se tem outras coisas, então, eu quero fazer agora a seguinte analogia. Bom, você já parou para pensar que talvez outras coisas sejam diferentes também? Por exemplo, ainda pensamos que somos o centro das nossas vidas. A revelação de que nós não somos o centro da nossa vida talvez seja o maior passo para que a humanidade dê todos os demais passos que ainda faltam. É interessante que depois de tanto avanço tecnológico e científico ainda, as pessoas vivem neste mundo, as pessoas agem neste mundo como se elas fossem o centro. Ou se tudo dependesse da gente. Tudo depende da gente. Se eu não fizer alguma coisa, não muda. Ou então, tudo está em função do que a gente é. Veja, Deus valoriza muito a terra. A terra é uma obra-prima dele. Mas lá do espaço, ela é um minúsculo ponto azul. Você também e eu somos importantes, mas a gente não é o centro. E se nós vamos olhar para frente com esperança, qual esperança maior existe? Em a gente pensar que nós somos o centro, ou que Ele é o centro? Olha que textos interessantes. Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega é a primeira letra do alfabeto, primeira e última letra do alfabeto grego. Ele está dizendo, eu sou o A e o Z, o primeiro e o último. No outro texto, ele diz, também em Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Quando a gente começa a entender a dimensão de Deus, o homem avançou muito na dimensão do conhecimento do universo, das coisas, mas nós precisamos avançar no conhecimento de Deus. Romanos 11:33. Mais um texto que diz, como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Quantas vezes nós queremos entender as coisas e queremos entender as coisas desta vida e tudo, e existe um limite à nossa compreensão, não a de Deus. Mas enquanto nós achamos que somos o centro, que tudo depende de nós, a gente se desgasta demais. É impossível entendermos todas as suas decisões e os seus caminhos, embora a Bíblia diz que o Espírito Santo nos revela todas as coisas. Mas sabe aquilo que Deus não nos revelou ainda? Tudo bem. Mas a questão não está naquilo que Deus não revelou ainda. A gente fica muito preocupado em ter o controle e querer saber o que Deus não revelou ainda, quando nós devíamos estar concentrados naquilo que Ele já revelou e que já é nosso. O versículo 34 diz, pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Só quem sabe os pensamentos do Senhor é o Espírito do Senhor e que habita em nós. Ele revela, é verdade. Mas Ele está dizendo, se nós não tivermos a percepção que Ele é o centro, a gente não tem esse conhecimento. Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que Ele possa retribuir? Quem é que pôde dar a Deus alguma coisa? Veja, e por fim Ele diz, todas as coisas vêm dEle, existem por meio dEle e são para Ele. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. Tudo vem dEle, é por meio dEle e é para Ele. Ele é o centro, Ele é o princípio, Ele é o fim. Tudo passa por Ele, nada do que foi feito se fez. O que eu estou tentando deixar claro é que quando nós olhamos para o futuro e pensamos em todas estas coisas, se nós ainda nos colocamos como centro, nós vamos ter
muita ansiedade, medo, vamos ter, nossa, o que vai ser? Porque achamos que depende de nós, mas tudo é dele, por ele, para ele. Começa a pensar um pouco. Se a gente começar a pensar no próximo ano, nas coisas que nós devemos colocar a nossa expectativa, se a gente colocar a nossa expectativa no que, como a Marisa falou, no que é na capacidade do homem, a nossa esperança está nele. Se nós queremos ter esperança com base numa coisa que vemos, também não vamos ter, como disse a Najara. E as coisas de Deus são interessantes, não é? O rio vai aumentando, não é? Quando você vai ver, aquilo dominou tudo, mas tudo nasce dele, nasce da presença dele. Ele é o centro, ele é a origem. No princípio, João 1,5, era o verbo, a palavra, que já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus é a palavra viva que desceu do céu. Ele é o verbo. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, diz um outro texto. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nada. Veja, ele é o centro. Nós existimos por causa dele. Por meio dele, versículo 4, aquele que é a palavra possuía a vida, e a vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. E a palavra se tornou um ser humano. O significado de Natal, de coisas novas. Se tornou carne e osso, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Veja, tudo converge para Cristo, tudo está em Cristo, tudo está no centro, tudo aponta para Ele. Agora, no meio de tudo isto, nós fomos criados à imagem e semelhança dEle. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi criado à imagem e semelhança de um ser eterno, para ser filho, para governar, para ter autoridade de filho. Gênesis deixa claro quem é o Pai. Depois, o Novo Testamento revela quem é o Filho. E então, a partir de Atos, revela-se quem é o Espírito Santo. As três pessoas. Quanto mais a gente reconhece que Ele é o centro, mais nós vamos nos encontrar, mais nós vamos enxergar as coisas de uma outra perspectiva. Agora, se Deus criou a gente à sua imagem e semelhança, e diz também que Ele nos deu todas as coisas com Jesus, que se Ele deu Jesus, como não nos dará as demais coisas? Que se Ele nos destinou para a vida eterna, se Ele nos colocou assentados ao lado dEle nos lugares celestiais, por meio da fé, se Ele nos deu tudo que conduz à vida e piedade, se Ele nos deu o seu Espírito Santo. Veja que quando você coloca o foco nele, quando Ele é o centro, a gente começa a enxergar realmente quem somos. E a nossa esperança se torna algo assim tão concreto, tão forte. A gente pode olhar de uma outra maneira para o futuro. Que nem aquela mulher que o Edson falou, ela não achava que realmente alguém iria, porque quantas promessas já foram feitas, quantas coisas já tinham dito, mas quando Deus fala, Ele não falha, Ele sempre cumpre. Agora nós, criados à imagem e semelhança dEle como filhos, deveríamos saber que Ele não falha e que Ele sempre cumpre. Por que a gente fica ansioso? Porque a gente acha que nós somos o centro, que nós temos que fazer alguma coisa que depende muito de nós, e na verdade não depende de nós, depende dEle. Terminando aqui, Colossenses 1:22, agora porém,
Ele os reconciliou consigo por meio da morte do seu Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa, livre de qualquer acusação. Então, gente, imagina que você pode acordar de manhã, falar com Deus sem culpa, sem acusação, santos, porque Jesus fez, porque Ele é o centro e Ele fez tudo isso. E você pode conversar com o Pai, e você pode abrir o coração. Versículo 23. É preciso, porém, que continuem a crer nesta verdade e permaneçam firmes. Gente, assim como nada mudou no universo, a Terra é redonda desde quando ela foi criada. A Terra gira em torno do Sol desde quando existe o universo. O homem descobriu isso faz pouco tempo, mas isso já é verdade há muito tempo. Assim como é verdade isto que está escrito na Bíblia, é verdade que fomos criados à imagem e semelhança deles, destinado para sermos conforme a imagem do seu Filho unigênito. Nós somos chamados para andarmos na presença dele, nós somos chamados a ter esperança, a andar por fé e não andar por aquilo que vemos ou sentimos. Isso já é verdade há muito tempo. Está na hora de descobrirmos que nós não somos o centro, e que Ele é o centro, e ainda bem que Ele é o centro, porque se Ele é o centro, se Ele é a origem, o destino de tudo, nisso nós teremos paz e segurança. É preciso que vocês continuem a crer nesta verdade e permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, a palavra de Deus. Não se afastem da esperança. A gente pode se afastar da esperança. A gente pode começar a olhar para a gente mesmo. Mas se a gente olhar para Ele, nós vamos ver a gente lá. Todo o propósito de Deus para nós está em Cristo. Não se afastem da esperança que foram anunciadas em todo o mundo e de qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então eu quero terminar dizendo aqui, não é? Que essa esperança que Ele nos dá, que nós temos falado, esta esperança, ela não se apoia de maneira nenhuma em conceitos humanos, em percepções humanas. Quando a gente está muito ansioso, quando a gente está muito triste, queria que a banda subisse aqui, se a gente vai cantar uma última música, por favor. Se a gente anda muito ansioso, muito triste, com muito medo, nós estamos olhando para um futuro sem esperança, e sabe, isso não é como é que eu posso dizer? Você está acreditando que a Terra é plana. Você está acreditando que a Terra gira em torno do Sol, que o Sol gira em torno da Terra. Você está acreditando em um monte de coisa que não é verdade. Deus quer nos revelar coisas muito mais profundas. Só que isso tudo que eu falei agora há pouco, já está revelado, já está aberto, já está na Bíblia. A gente não consegue entender todos os desígnios de Deus, os seus pensamentos, lógico. Mas é aquilo que Ele já nos mostrou. Ele já chamou a gente de filho, falou que a gente é amado, falou que a gente tem uma herança. Jesus falou, se você pedir qualquer coisa ao meu Pai, Ele vai conceder, porque por minha causa. Ele é o centro. Tudo foi feito por meio dEle, foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. E nós também, para o louvor da sua glória. Nós estamos aqui para fazer as mesmas obras que Ele. Jesus falou, eu quero que vocês façam as mesmas obras que eu faço. Estamos aqui para sermos embaixadores, representar o reino dEle. É tanta coisa, eu posso falar aqui horas ainda, de tudo está nele. Em mim vocês terão paz, eu vos deixo a minha paz. Ele é o centro. Quanto mais nós buscarmos a Ele, mais nós vamos encontrar tudo que diz respeito a nós mesmos. E não somente a nós, não é verdade? Ele é o centro para nós.
E nós somos o centro para Ele. Jesus colocou a gente em primeiro lugar. Nós somos o centro do seu amor. Mas eu não sou o centro de mim mesmo, você não é o centro de você mesmo. O centro, o princípio e o fim é Ele. A esperança está nele. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa vida. Ele é a palavra que se fez carne. Ele é a verdade. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Então não sobrou nada para ninguém. Ele é. Ele é, como ele já disse, eu sou quem eu sou o grande eu sou. Ele é o eterno, aquele que existe. Ele é o centro. Vamos buscar a Ele e nós vamos encontrar revelações poderosíssimas. Vamos encontrar tudo mais. Ele é o Deus de, como diz o texto, Ele é a fonte da nossa esperança. Romanos 15:13. Que Deus é a fonte de esperança. Encha você inteiramente de alegria e paz, por causa da fé que você deposita nele. Quando a gente deposita fé, a gente é cheio de alegria e paz. E assim nós vamos fazer o quê? Transbordar de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar agora. Se você puder ficar, você pode orar na sua casa aí, como você desejar, de pé, sentado. Mas olhe agora. Fala, Senhor, eu quero colocar minha esperança em Ti. Eu não vou ficar olhando para mim mesmo, não. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho, pode me fazer pensar que a terra ainda é plana. Ou que pode eu estar vendo coisas que já não são. Assim como avançou o conhecimento e a revelação do homem nas coisas do universo, quando nós avançamos no conhecimento de Deus, nós experimentamos uma liberdade que nunca antes experimentamos. Pai amado, nós agora nos rendemos a Ti e nós queremos Te conhecer mais, Senhor. Tu és o centro, Senhor Jesus. Tu és o princípio e o fim. Nós não queremos viver achando que nós somos o centro. E aquelas pessoas que estavam vivendo apegadas a si mesmos, achando que tudo dependia de si mesmo, que agora as entreguem totalmente a sua vida nas Tuas mãos. Se você precisa fazer isso, faça isso agora. Diga, eu entrego a minha vida totalmente nas Tuas mãos, Senhor. Tu és o centro. Tu és realmente a única razão. Eu vou descansar em Ti. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Em Deus tudo é Ele. Quanto mais você lê a Bíblia, você vê que é tudo para Ele, é tudo por meio dEle. Ele é o centro de todas as coisas. Por isso agora nós recebemos paz. Receba a paz no seu coração agora. Receba a paz, esta paz que diz a palavra de Deus. Essa paz e essa alegria que vem da esperança nele, da certeza que Ele conhece e sabe de todas as coisas. A paz e a alegria que vem de crer simplesmente nele e saber que Ele não mente, que as coisas são como estão na palavra de Deus. E Pai, nós entregamos medos, ansiedades e preocupações. Recebemos paz, recebemos esperança, e nós vamos transbordar desta esperança e abençoar a muitos outros pelo poder do Teu Espírito Santo.